Olá, gente. Tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live do Jazz for Fun. Hoje eu vou ter um convidado muito especial, o professor Djalma de Belo Horizonte, vai estar aqui com a gente, conversando sobre construções coreográficas em vários sentidos, né, gente? Porque quando a gente fala em coreografia, tem muitas formas, né, de a gente trabalhar organizando, construindo, né, sequências e coreografias. E tem vários formatos e vários objetivos, e é isso que nós vamos conversar hoje. Então vai ser muito legal. Eu quero muito que vocês coloquem a opinião de vocês aí hoje. Coloca ali também um coraçãozinho para chamar mais gente para nossa live. Aproveitem, se vocês gostaram da live, depois envie para os seus colegas, seus amigos, e vamos então fazer com que essa rede de contatos, essa rede, né, de professores de dança cresça cada vez mais. Gente, eu tô muito feliz. Essa semana nós abrimos então a última turma de terminologia do Jazz Dance. As inscrições se encerram no domingo e nós já estamos com 92% das vagas preenchidas. Então, quem quer muito fazer esse curso, que estava esperando a oportunidade de fazer, de comprar, aproveita que é o último agora de 2020 com uma super promoção, hein, gente? Se liga lá, na minha bio tem o link, então vocês cliquem lá no link, no Linktree, e vocês vão ir direto ali os meus contatos, e ali você vai conseguir então se inscrever para esse curso de terminologia do Jazz Dance, certo? Bom, eu tô esperando o Djalma entrar, daqui a pouquinho ele tá entrando aqui com a gente. Eu tô muito feliz, primeiro, porque eu tenho um carinho muito grande pro pessoal de Minas, eu já tô vendo que o pessoal de Minas tá entrando, um carinho muito grande com Belo Horizonte. E foi um dos lugares que primeiro, assim, abraçou o Jazz for Fun, né? Então, eu tenho esse carinho com os mineiros, até porque eu acho que os gaúchos e os mineiros são muito parecidos. E a gente tem essa proximidade, assim. E então, hoje eu vou receber... Ele não é de Minas, na verdade, mas ele mora em Minas há muitos anos e faz todo o trabalho dele lá. E ele é um professor que a gente se conheceu mais, assim... juntos agora na quarentena, que a gente conseguiu mais se conversar. Para mim, e eu acho que também para vocês. E o Djalma foi um deles, assim. Eu já chamei, estou aguardando ele entrar, a gente essa nossa conversa que vai ser bem bacana. Tá? Daqui a pouquinho ele está entrando e aí nós vamos estar conversando sobre construções coreográficas. Então, coloque aí suas dúvidas, as suas perguntas, né? Tudo que vocês tiverem de questões que a gente possa discutir aqui, que a gente possa conversar, que a gente está trazendo para vocês. Então, coloquem aí que vai ser muito bacana para a gente poder responder. Oi, olha aí quem está chegando, está entrando. Boa noite. Olá. Boa noite, Carol. Boa noite, pessoal que está por aqui. Marise. Tudo bom, Djalma? Tudo bem, Carol? E com você? Tudo certo aqui no Sul, tudo ótimo. Eu estava te Graças apresentando, a né, Deus. e falando um pouquinho que os gaúchos e o pessoal de Minas, assim, a gente é meio parecido, tem esse carinho, assim, essa receptividade. E acho que vai ser muito bacana a gente conversar hoje. E eu estava falando também que a gente se aproximou mais, foi nessa pandemia, né? E eu acho que essa pandemia trouxe pessoas maravilhosas, assim, para perto de mim, e eu acho que o Djalma, assim, também foi uma dessas pessoas. Tu tá vendo bem aqui? Tá conseguindo me ouvir bem? Deu uma travadinha aí no teu Wi-Fi? Tudo certo? Estão falando que está dando eco. Nossa, está dando eco os dois áudios, gente. Como que tá aí? Só eu tava falando? Tá dando... Tá normal. Eu tô ouvindo bem. Eu Eu também. também ouço bem. Eu também. Vai ver que é o teu Wi-Fi, Marise, não?
Quem mais está com problema, gente? Será que é só a Marise? Djalma, vamos começar, vamos ver como é que vai. E aí a gente vai Vamos começar. Certo? Isso. Bom, primeira coisa, eu queria que tu te apresentasse para as pessoas que estão aqui. Muitos aqui professores, né? O meu tá travando um pouco, então é o meu Wi-Fi. Te apresentar um pouco a tua história dentro do jazz, dentro da dança. Tá bom. Bom, Carol, primeiro agradecer também, né, a oportunidade, né? Como você disse, a pandemia nos, né, já acompanhava o seu trabalho, né? E daí com a pandemia mais forte, mais unido, né? Esse é o lado bom, né, da internet, né? Então, assim, quero te agradecer o convite, viu? Uma honra estar aqui com vocês, é disso. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Djalma Ferreira Júnior, mas meu nome artístico é Djalma Júnior. Eu sou da cidade de Ibiporã, Paraná, sou paranaense, né? Eu comecei os meus estudos por lá, Fundação Cultural de Ibiporã, comecei com 12 anos, comecei no teatro, Carol. Eu fui ator por um tempo, né? E depois assim, uns dois anos, né? Depois do teatro, eu entrei para a Escola Municipal de Dança, né? Da cidade de Ibiporã. E daí eu me formei lá, eu dei aula lá, eu fui bailarino da companhia também, né? E depois eu fui ganhando espaço, conhecendo outros lugares. E hoje eu estou na cidade de Belo Horizonte. Tem 12 anos que eu moro aqui, onde eu tenho a minha escola, que chama The Art Estúdio de Dança, tem a companhia, né? Trabalhei bastante tempo também, antes da pandemia, né, com concursos de dança, como jurado, como coreógrafo. Então, esse é um pouquinho resumido, assim, só para a gente ter tempo para a gente entrar nas outras perguntas. O Djalma, ele tem um trabalho bem, assim, pelo que eu conheci, o pouco que eu conheci do teu trabalho, é bem autoral teu, né? E eu acho que isso é uma virtude, assim, de poucos professores que conseguem imprimir a sua identidade, né? Eu acho muito importante, ainda mais num mundo como a gente tem hoje em dia, né? Tão globalizado, né? As pessoas, às vezes, a gente tem acesso a muita coisa e a gente desenvolver a nossa identidade é muito importante, né? É muito importante a gente conseguir imprimir no nosso trabalho essa identidade. E aí, quando eu falo isso, né? Eu falo pensando nas construções coreográficas e também nas aulas, né? Nas estruturas de aula, de a gente ter aulas assim que a gente olha e diz, não, isso é do fulano, isso aqui tem a cara daquele professor. E eu vejo assim que tu tem essa identidade bem forte com o teu trabalho, né? Me conta assim, como é que tu pensa no teu trabalho coreográfico, né? Como coreógrafo, assim, o que te chama mais na movimentação que vem na hora de construir os teus trabalhos? Tá. Bom, eu acho que como eu venho dessa linguagem também, dessa área artística do teatro, né? Das artes cênicas, e eu acho que isso já me dá um diferencial de pensar o movimento por um outro caminho, por um outro ponto de partida, né? No Paraná também eu coreografei por alguns anos trabalhos de shows, né? De banda. Então, era na minha época, né? Na minha época, era mais trabalho expressivo, né? Não tinha tanta técnica, né? Embasada ali das modalidades. Era mais o gestual, era mais a imagem, né? Do artista em cena. Então, eu acho que eu fui bebendo, né? Dessas fontes, né, até chegar na minha linguagem, né?
Eu brinco muito que eu não sigo quando o grupo já é um grupo já intermediário, avançado para o profissional, eu não sigo muito a contagem, né? Aquela coisa do 1 e 2 e 3 até o 8, né? Eu gosto de escutar essa música, de entender essa música, porque daí já vem da questão do show, né? De entender esse outro som, esse outro momento, né? Então é mais ou menos por aí, Carol. Daí eu vou brincando, né? Vou me descobrindo dentro desse universo aí. Eu acho que essa tua experiência dentro de shows, porque a gente pensa, né, que a dança está muito forte dentro das academias, das escolas, né? Mas a gente tem um outro viés, né, de profissionais da dança que trabalham para shows, né? E que daí a parte performática ela é totalmente diferente quando tu constrói um trabalho para um show. Ele é totalmente diferente de um trabalho escolar, né? Primeiro que você tem ali pessoas mais profissionais e às vezes o que fica legal num show ali, mais dependendo do que é a música, né? O tipo de música, o tipo de show, a movimentação também vai mudar. A linha da movimentação vai ser uma movimentação mais gestual, não vai ter tanto eventos, né? Porque às vezes o palco também não é tão grande, ou tem a do palco, né? E eu sempre que eu já tive experiência de coreografar para grupos que estavam acompanhando bandas. Então, quando você tem uma banda no palco, dependendo do tamanho da banda, né? Se a banda é completa, você não tem muito espaço ali, né? Então, a coreografia, ela acaba sendo construída num espaço mais reduzido e o gestual que é mais importante, né? O gestual é o mais importante. A minha gata acabou de derrubar minha planta aqui, eu fui mexer. O gestual é mais importante, né? O movimento dos braços. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre essa construção. Olha que legal, a Elaine está falando. Ela está falando que eu sinto a música, faço esse ponto de partida através da música, né? Então é uma das coisinhas que eu gosto sim, de utilizar, mas realmente é isso que você falou. Coreografar para show é outro universo, né? É outro universo. Por exemplo, quando a gente está coreografando algum trabalho específico para os festivais, né? Das escolas de dança, é diferente também, porque nós estamos lidando com turmas, né? E às vezes na turma, por mais que você pegue uma turma que já tem uma bagagem, né? Já tá ali com você, às vezes na turma é diferente, com uma outra didática, com uma outra voz, né? De outro profissional. E aí você tem que saber ter a artimanha mesmo, assim, né? De incluir essa menina, porque essa menina ou menino, né? Porque na hora que acende a luz, o público ele tem que ver um produto final, né? Linear, né? Porque, tipo assim, ninguém tem culpa disso, né? Quer ver o resultado final do espetáculo, né? Então aí entra anos e anos de experiência e o bom senso também, né, Carolina? Porque às vezes a pessoa ela não tem tanta facilidade e aí você tem que coordenar, sim, né, essa pessoa para que ela consiga fazer o melhor dela e tirar o melhor dela e automaticamente da turma, né? Da sua turma, né? Sim. Diferente de um algato. Gente, que delícia! Ela que derrubou a minha planta agora aqui, ó. A gatinha M. A Luma tá por aí, ela já tá lutindo por aí. E aí, diferente de um grupo, né, Marise? A Marise falou disso tudo, mas é isso mesmo. Diferente de um grupo já semi-profissional ou profissional que você chega com a ideia, discute a ideia, né?
discute a música, né? A sensibilidade é outra também, né? O que eu vejo, assim, né? Eu sempre achei muito bacana trabalhar em shows, assim, nunca tive a oportunidade de poder coreografar. Já coreografei para comerciais, que também é mais ou menos segue essa linha, né? Que é um trabalho, assim, que às vezes tem que ser enquadrado dentro do vídeo, tem que mostrar o produto, tem que ser ao mesmo tempo divertido, dependendo do que é o produto. Eu me lembro que eu coreografei para um tênis de rodinha que a Bibi estava lançando, e aí eram umas crianças que eu tinha que trabalhar, né? Então eu não conhecia, eram atores que nem eram bailarinos, e eles tinham que fazer uma sequência coreográfica. Então, eu acho que, claro que a gente sempre vai depender do material humano que a gente tem. E vai depender também de qual é o objetivo da construção coreográfica, né? Se é para um trabalho escolar, como tu estava falando, a gente precisa inserir todos os nossos alunos, não interessa o nível, né? Às vezes, numa turma, você vai ter níveis diferentes e todos eles têm que ter oportunidade de passar na frente, de ter oportunidade de brilhar. Então, a coreografia, ela precisa ter, na verdade, um cuidado muito mais espacial, de que todos os alunos vão aparecer uma hora na frente da coreografia, do que a coreografia em si, né? A gente tem que ter um cuidado em que todos os alunos tenham um momento que eles se sintam valorizados, né? Sim. E quando a gente trabalha para um festival, um trabalho para festival onde você vai ser julgado, né? Onde você vai ter outros profissionais olhando para o seu trabalho, eu acho que a gente precisa ter um cuidado na hora da pesquisa, né? Primeiro da ideia, né? Do tema e da pesquisa musical, da pesquisa, né? Do figurino, e que ainda a movimentação tem a ver com aquela música. Então, são vários fatores, né? Que vão construir esse trabalho e que é totalmente diferente de um trabalho mais escolar. Porque por mais que você também tenha um tema, também tenha figurino, mas o trabalho escolar, ele não vai ser julgado, né? Ele precisa ser linear, como tu falou, ele precisa ter uma estética bonita e ter um bom senso do professor para que não ponha os alunos ao ridículo, né? E quando eu falo ridículo, a gente tem que ter um bom senso de usar movimentações que os alunos estejam preparados, né? Isso é uma outra coisa. Porque não adianta eu querer que o meu aluno faça um Grand Battement se ele não está preparado para fazer um Grand Battement, né? Então, eu acho que, às vezes, os professores, eles precisam ter essa... Como é que eu vou dizer? Eles próprios se julgarem e ver se realmente aquilo que a gente está propondo está adequado, sabe? Porque, às vezes, a gente não para pensar. A gente imagina uma coisa e, na hora de colocar na prática, nem sempre acontece. Né? Então a gente precisa saber lidar com as frustrações nossas também, né? Como coreógrafo, assim, de não conseguir fazer aquilo que a gente queria fazer, né? E eu acho bem legal isso, Carol, que você está falando, porque, por exemplo, igual você falou do Grand Batiment, né? Não adianta, vamos supor que o espetáculo seja para dezembro, né? E aí não adianta você introduzir, ensinar o Grand Batiment em outubro ou em novembro, porque o seu tempo é muito curto para você ter esse resultado, né? Então, eu estava pensando essa semana, né, nesse tema de hoje, e eu fiquei pensando no bom senso. Eu acho que, às vezes, falta o bom senso e a organização, né? Porque quando você tem organização em tudo na vida, as coisas acontecem. Quando você tem direcionamento, as coisas acontecem. Hoje de manhã, eu lembrei que eu tenho um caderno, né? Eu tenho vários, né? Mas eu tenho um caderno que eu anoto a minha coreografia. Quando eu estou com muita dificuldade de entender, né, aquela coreografia, quando eu vejo também que o aluno está com muita dificuldade para entender, né, o espaço cênico, né, e tal, eu
eu me coloco nesse lugar. E daí, Carol, eu achei um caderno, quero mostrar. Um caderno onde eu anoto, olha, tá vendo? Todos os lugares, tá vendo? Não tô chegando, mas é muito legal. É o meu jeito de, de entender, né? Isso mesmo, planejamento. Nossa, Paula, ótimo isso. É planejar, gente. É planejar, é desenhar, é rabiscar, sabe? E essa anotação aqui, eu lembro que foi para a escola Prelúdio, a época que eu tinha um grupo lá da Flávia, né, que eu trabalhei, uma pessoa incrível, até que você já deu curso lá, né, Carol? Sim, sim. E eram meninas pequenas, meninas de 9 para 12 anos, eu acho. E assim, e eu sentava com elas, eu mostrava o desenho, eu fazia elas entender. Ai, que bom, Maris, que você escreve. A É Paula isso disse que a mesmo. imagem... Qual imagem tá ruim, Paula? A minha ou a do Djalma? Vocês estão ouvindo bem? Não precisa olhar para mim. Se estão ouvindo bem, tá ótimo. Ai, ai. Mas é isso mesmo, sabe? E é planejamento, é entender, né? E me diz E, uma coisa, o que que tu prefere, assim? É coreografar para meninas mais, assim, profissionais, assim, para juvenil, para cima, que já tem um repertório, ou para crianças, alunos que estão iniciando? Qual é a grande diferença que você vê nesses universos? Porque são universos bem diferentes, assim, né? Trabalhar com as crianças de uma forma mais assim limitada, né? Porque daí a gente não tem um repertório motor muito grande para poder assim desenvolver na coreografia, mas ao mesmo tempo também é legal porque elas recém estão iniciando, então você tem muito início, você pode explorar de outras formas. Ou se você acha que não, mas trabalhar com juvenil, pessoal que já tem uma base técnica, eu consigo desenvolver as minhas ideias. Qual é a diferença assim que você sente trabalhando com esses dois universos assim tão diversos? Ai, difícil essa, essa pergunta, mas olha só. Eu acho que Depois quanto eu falo. mais. Eu respondo também. Ó, eu acho que quanto mais o aluno tem vocabulário, é mais fácil de você fazer ele falar, né? Vamos pensar assim, né? Mais fácil de você saber tirar dele, né? O que ele quer. Então, se é uma turma iniciante, aí a responsabilidade fica toda para você, né? Porque você vai ter aí o ano inteiro, né? Para trabalhar essa coreografia, ou meio ano, não sei, né? Mas você vai ter esse tempo para trabalhar com elas. Mas no meu ponto de vista, se você não conseguir desenvolver isso durante o processo que você tem para coreografar, fica um trabalho limitado. E tudo bem ficar também, né? Porque a gente não faz milagre. Mas eu não consigo escolher assim se eu gosto mais de criança ou juvenil ou avançado ou profissional, né? Por exemplo, o último trabalho que eu coreografei para minha escola, para de arte, tinha uma coreografia que chamava Cubo Mágico, né? Então eu fiquei olhando esse cubo assim, né? Esse brinquedo, como que eu ia transformar isso em coreografia? Daí eu tive a ideia de fazer vários bloquinhos, né, onde elas dançavam com esses bloquinhos. Então foi maravilhoso para mim isso, porque eu usei de um elemento cênico, né, para coreografar. Então foi muito gostoso. Então eu acho assim, depende do trabalho, sabe, Carol, que eu estou desenvolvendo no momento. Às vezes tem trabalho que não me toca, né, e daí só tem que virar como produto. Mas eu acho muito difícil coreografar criança. Eu, Djalma. Eu acho muito difícil coreografar. Sim. Eu te perguntei, né, até para saber a tua opinião,
E claro, são, como eu falei, são dois universos bem distintos, assim, né? Tu trabalhar com jovens que já têm toda uma base técnica para desenvolver e trabalhar com crianças. Eu, na verdade, como eu sempre falo nos meus cursos, assim, quando eu penso em coreografias para escolas, primeiro lugar, o mais importante para mim não é a movimentação que eu vou trabalhar com elas, nem o tema, mas sim se todas vão ter chance de se sentir abrilhantadas no espetáculo, se todas vão ter a oportunidade de se sentir importante dentro do trabalho coreográfico. Eu acho que isso é o primeiro ponto. E com as crianças é mais ou menos assim, né? Que eu penso que a primeira coisa a gente tem que fazer com que aquela criança goste, sinta parte daquele todo, né? Porque é um todo. E claro que o repertório motor vai ser limitado, então aonde é que eu vou poder explorar, né? Eu vou poder explorar nas figuras de língua, nas figuras cênicas, né? Nas figuras do palco, trabalhando muito essa troca linear, né? Eu não trabalho muito com diagonais com crianças, porque eu acho que fazer uma diagonal é super difícil. E se é para um trabalho escolar que não tem o intuito de ir para um evento onde eu vou ser julgada pelo trabalho, eu acho que o mais bacana é a gente trabalhar numa forma mais linear, ou trabalhar com elas em bolinhos, né? Ou em partes onde elas vão fazer poses, tentar trabalhar muito gestual, né? As expressões, porque criança não vai ter muita coisa para fazer. Então, o gestual, as expressões, eu acho que é muito importante nas coreografias, né, para a criança. E como eu falei, trabalhar nessa forma mais quadrada, assim, com elas, não inventar muitos desenhos coreográficos, se é uma coreografia escolar. Agora, se eu vou levar o meu trabalho para um evento onde eu vou ser julgada, um festival, uma mostra de dança, bom, primeiro é que eu vou ter os alunos selecionados, né? Eu não vou levar todos os meus alunos da minha escola. Eu vou selecionar aqueles que têm condições de poder participar de um evento, né? Até porque a gente não pode, como eu falei, expor o nosso aluno, a gente tem que ter uma consciência, né? Às vezes tem que dizer para a mãe, olha, a tua filha ainda não está preparada para ir para um festival, né? Onde vai ter competição. Então, as meninas têm que entender que a competição, às vezes, ela faz parte, mas que nem sempre, né? A gente vai com esse objetivo de ganhar, mas sim o objetivo de participar do evento, de estar lá, né? De conhecer outras pessoas, de ver outros trabalhos. Então, eu sempre coloco assim para os meus alunos. Então, quando eu tenho essas meninas mais selecionadas, mesmo sendo crianças, aí sim eu exploro muito mais a questão técnica ou a questão espacial, né? Trabalho mais figuras cênicas mais complexas. Mas se for para um evento, se for para um determinado objetivo, né? Que é ir para um festival. Agora, se é para uma coreografia escolar, aonde o objetivo não é ser avaliado, por isso que eu acho que a gente tem que tomar um cuidado, porque as pessoas, o que elas acabam fazendo? Elas coreografam no final do ano nas suas escolas e levam a coreografia para os eventos, né? E a coreografia não tinha esse objetivo de ir para um evento. E aí acabam depois sofrendo julgamentos e ficam lá, mas por que fulano não gostou da minha coreografia? Porque realmente, quando a gente leva um trabalho para ser julgado, a gente precisa pensar bem, fazer algo que tenha que ser, tipo assim, algo criativo, né? E não é fácil a gente criar, né, Djalma? Eu não sei se tu concorda com essa minha colocação. Concordo muito. E já entrando dentro dessa área do concurso, você tem total razão. Né? Porque o que acontece? Como você disse, a pessoa leva o espetáculo para o concurso. E aí, se aquela coreografia que foi preparada para o festival, para os nossos pais, para os nossos avós, né? Que é um momento de festa, de alegria, né? Que tem um outro olhar e uma outra sensibilidade para um concurso, que é uma competição, é um concurso.
Nós temos que ser sincero nisso, de entender que vai ter terceiro, segundo e primeiro. E depois, com tudo isso, dançar bem, dançar, fazer o seu melhor, né? Mas vai ter terceiro, segundo e primeiro. E você vai ser avaliado. Então, assim, até uma vez eu falei, né? Eu estava numa banca e a pessoa não gostou da nota. E eu peguei e eu tive que falar, olha, se você não gostou da nota, você não está pronta ainda para ser avaliada. Somos em tantos jurados, né? Cada um tem uma cabeça. Então, assim, tem que estar muito preparado. E, inclusive, os alunos, né? Você tem que preparar os seus alunos, porque lá pode frustrar eles para o resto da vida, né? Então, eu acho que é isso. Daí eu torno a falar de novo. O bom senso, né? O bom senso. Porque, senão, a gente não vai ter sucesso, não. E me diz uma coisa, aproveitar que tu também participa de eventos, assim, como avaliador, o que te chama a atenção numa coreografia bem construída, num evento? O que ela precisa ter, assim? Bom, primeiro eu vou pela essa questão da música, da musicalidade, né? Eu vejo como que esse movimento tá incluso ali dentro, os ataques musical. Se a música tá alta, se a música tá grande, tá crescida, e os bailarinos estão na mesma intensidade dessa mesma ação dessa música. O figurino, se é um figurino que não é improvisado, porque dá para saber também se não, né, esse figurino foi improvisado, né? O espaço, o espaço cênico, né? A forma que o coreógrafo coreografou isso e a forma que o grupo entendeu e executou isso também é importante, né? Porque às vezes não adianta nada. Eu vou fazer 2 diagonais, um bolinho e depois todo mundo no canto. Mas aí isso fica meia boca. O grupo ele tem que fazer bem feito a ideia do coreógrafo. Senão mata todo um processo. Mas então eu acho que é isso, é a musicalidade, o figurino, né, a atitude dentro da cena, o rosto. O rosto conta muito, né? É isso. A gente... Fala. E isso, Carol, daí desde as crianças até o profissional, eu vejo. Tá? Sim. Sabe, pegando esse gancho que você falou sobre o ataque ter levar o gestual e também a questão cênica, assim, de você ver que o bailarino tá ali, né? Porque não adianta só reproduzir a movimentação, né, Djalma? Tipo, executar é uma coisa. E a gente sentir que a criança ou que o aluno, né, ou que o jovem está ali realmente, né, interpretando o movimento é outra. Eu vou dar um exemplo muito claro para mim. Ano passado, eu participei de um evento internacional em Portugal e era incrível de ver as crianças inglesas e as americanas que estavam lá, como elas se comportavam em cena. Assim, eu nunca tinha visto isso, nunca na minha vida, assim, a forma como elas encaravam o público, a forma como elas se expressavam. Eu acho que a gente precisa trabalhar mais essa questão da expressão nos alunos, sabe? Eu acho que a gente se preocupa muito com a movimentação técnica e acaba que essa parte expressiva, ela sempre fica em segundo plano, sempre, né? E aí o aluno diz, não, mas na hora sai. Na hora do holofote sai. E não é bem assim, gente. A gente precisa trabalhar a questão cênica e, às vezes, fazer um ensaio onde a questão técnica não é a prioridade, é bem importante. Trabalhar as expressões. Não, mas nessa coreografia você precisa encarar o público como se estivesse querendo queimar com os olhos. Ou, né, fazer uma expressão de tristeza, ou de força, ou de energia. Isso tudo a gente consegue perceber, né? Se foi trabalhado isso. E eu agora, como eu tenho uma escola onde eu tenho teatro, música e dança, a gente consegue ver que os alunos estão começando a aprender a trabalhar as expressões melhores, assim, nas coreografias, né? Na dança.
porque eu sempre vejo assim muita preocupação na execução da movimentação. E na questão da expressão, ela sempre fica em segundo plano, né? E eu acho que isso é uma coisa que a gente tinha que repensar e tá sempre, quando eu crio, né, o meu trabalho cênico ali, eu também tenho que pensar nisso, né? Que expressão que eu quero que os meus alunos façam, que tipo de... O que eu vou falar para eles, o que eu vou passar para eles entenderem o que eu quero naquele momento, né? Não é só o gestual, mas sim a expressão. Eu não sei se tu sente isso, porque eu sinto isso nos meus alunos, a dificuldade, às vezes, de eles conseguirem colocar a intenção na movimentação. Não só reproduzir o movimento que eu estou fazendo, mas sim trabalhar essa questão mais da expressão. Aham. Eu acho que falar com o corpo, literalmente, né? Esse jeito de falar com o corpo é difícil, né? É difícil. Dançar com esse corpo em cena é difícil. Engraçado que você me falando, eu voltei um pouquinho atrás na área do teatro. Porque o teatro, ele faz assim, né? Ele pega o texto, ele estuda o texto, né? Ah, mas tal fala você tem que passar raiva. Tal fala você tem que passar amor. Agora tem que ser cômico, né? Então, assim, o teatro tem esse lugar. Então, quando a gente consegue trazer esse lugar do teatro, esse estudo do teatro, para suas aulas, seus ensaios, né? A gente consegue esse produto final, um resultado bom. E por que eu falei ensaios e aulas? Porque tudo começa por aí. Não adianta nada você não trabalhar isso, não ter trabalhado isso na sala de aula, né, nos ensaios, e chegar no dia, ficar gritando, ficar colocando o aluno ao ridículo. Eu costumo falar assim, ah lá, dando chilique, mas a culpa é dela ou dele, não é do aluno, entendeu? Sim, eu primeiro, se eu quiser dar uma bronca no aluno, eu no dia, eu falo assim, vem cá que nós vamos conversar lá atrás agora. Daí eles vão, eu reúno eles na bolinha, e daí o pau quebra ali naquele meio. Mas eu ficar gritando no microfone, dando show, não dou não. Não, não, e o pior é que é isso mesmo, né? Às vezes ali, eu falei para você dar um sorriso, não sei o que. E realmente é o professor que é o responsável, né, gente? A gente tem que se responsabilizar por tudo isso. Ai, mas eu ensaiava com essas crianças todo dia, toda hora, chega na hora lá, e a expressão, a cena não sai, porque a gente precisa trabalhar essa segurança nos ensaios, né? E quando eu falo segurança, não só de o grambato tá lindo, da pirueta tá saindo, mas e o resto, né? O que complementa a nossa coreografia, né? E a intenção. E é um trabalho difícil, eu acho super difícil a gente trabalhar essa questão da intenção dos alunos, mas ele faz parte da coreografia. No momento em que a gente está passando ali aquele movimento que a gente acha que vai ficar bacana, ou que tem a ver com o nosso trabalho, a gente precisa fazer que o aluno entenda que ele tem toda uma intenção, uma ideia. Por isso que eu acho importante, quando a gente chega com um tema para a criança, para o aluno, de explicar, para eles tentarem imaginar o porquê que o professor escolheu aquele tema, o porquê que nós vamos fazer aquele tipo de movimentação, o porquê que na coreografia vai ter uma hora que, sei lá, que todo mundo vai ficar no bolinho e depois só uma vai levantar. Tudo tem um porquê, né? Porque quando a gente cria uma história, né? Uma história em cima da coreografia. Então, eu acho que isso a gente precisa aprender a passar para o nosso aluno para não ter que acontecer isso que tu falou, de chegar lá no dia do espetáculo, ficar gritando lá, fulaninho, ciclano, né? Não dá, isso não dá para acontecer. Gente, mandem perguntas. Ó, a Marisa colocou, expressão facial e corporal é tudo em uma coreografia. Exatamente, eu acho que às vezes
Não adianta dar 10 piruetas, gente. Não adianta saltar em 180 graus se não tem expressão. Se não... Às vezes a gente fica de olho naquele bailarino que tá, né? Às vezes a coreografia nem é tão trabalhada tecnicamente, mas a criança ou o aluno ali, ele tá se doando, né? Acaba ficando bonito, né? Eu quando sou jurada, pelo menos, o que me chama mais atenção às vezes não é a questão técnica. Claro que a técnica vai contar pontos, né, gente? Mas a questão da expressão dentro da coreografia, que é algo que eu falo isso porque eu sei que os professores sempre colocam isso em segundo lugar. Assim, na hora de planejar o seu trabalho, a expressão sempre é o que vem depois. E não pode, a gente tem que já, na construção coreográfica, ir trabalhando essa questão da né, do sentimento, tudo isso através, né, dessa construção de uma história e que o aluno entenda para que ele possa, então, lá no final, a gente conseguir construir essa coreografia de uma forma mais completa, que é o que a gente quer, né? É o lado artístico, né, Carol? O artístico na dança, né? Sim, é entender como que esse aluno já está virando artista, né? Depois profissional, e daí como que ele se resolve dentro disso. E daí, gente, cabe a nós direcionar. Tá, mas... a gente tem uma pergunta. Fala. Não, por exemplo, né? Mas eu não estou conseguindo entender esse movimento, esse sentimento de raiva. Então, daí conversa, leva poema, leva texto, leva artigo, sei lá. Mas dá conteúdo para esse artista saber desenvolver, né? A Mais Movimento botou uma pergunta aqui, daí tu responde, depois eu vou responder, tá? Vocês reservam um momento para trabalhar somente a expressão? Sim. Eu sim. Sim. E aí, gente, é muito legal, porque eu faço disso um evento. Sabe? E daí eu falo assim, aí traz... Hã? Conta pra nós, conta pra nós. Nós esse evento. Daí eu falo, gente, e leva bolo, leva chá, porque a gente vai conversar. Tá? Porque eu vou estar com fome, eu já vou estar na minha segunda aula, né, brinco assim com elas. Mas eu gosto de trabalhar assim com elas, tá? Eu sento com elas, e daí, vamos supor, a música vai falar então sobre alegria. E daí eu pergunto para cada um, o que te traz alegria? Né? Tô tentando tirar esse conteúdo agora, tá, galera? Mas o que te traz alegria? Professor, alegria para mim é isso, e é isso, e é isso. Então, eu faço essa dinâmica com elas. E uma coisa que eu acho que algumas pessoas também fazem, que eu gosto muito de fazer, é dividir em grupo e elas sentarem ali na frente do espelho e elas darem o feedback. Né? Então, por exemplo, eu falo, agora vocês vão trabalhar a expressão e as amigas vão avaliar a expressão. E daí cada uma quer fazer a melhor expressão, né? Porque tô sendo avaliada, né? E eu quero que o meu nome saia, né? Nesse momento. Então é por aí que eu vou. Eu acho bem legal essas ideias, assim. Eu gosto muito de trabalhar brincadeiras, né? Brincadeiras do espelho, como tu falou, assim, uma de frente para outra, né? Tanto a expressão da massinha, de modelar, de montar a pessoa triste, né? Mexe no rosto para trabalhar as expressões, ou colocar músicas e fazer com que as alunas, né, vão colocando para fora suas emoções, dizer o que essa música traz para vocês. Tristeza? Me mostra o que é tristeza. O que essa música, melancolia, solidão, e fazer com que elas coloquem esses sentimentos, né, para fora, assim. Eu acho muito importante a gente ter um tempo dentro da aula para trabalhar isso, né? Ainda mais se é uma coreografia que precisa muito, né, da questão das emoções.
Então, eu acho bem importante. E até a gente conversar mesmo, assim como tu falou, traz um poema que tem a ver, ou traz, de repente, uma imagem, uma música, coisas assim que linkem com a ideia de vocês, né? Com a ideia que vocês, a temática que vocês querem trabalhar dentro das coreografias, né? Então, sei lá, se é para trabalhar, vamos dar uma ideia aí, se é para trabalhar sobre água, né? Ondas no mar. Então, trazer barulhos de chuva, de água, para elas escutarem e sentir, né? Como é que a água se movimenta e como é que é a expressão quando a gente está com frio dentro da água. Então, sabe, é trazer esse universo assim e trabalhar, eu acho bem bacana trabalhar separado da parte técnica, né? Então a gente constrói a técnica, constrói a expressão e depois a gente junta tudo isso, né, dentro das coreografias. Eu acho que é bem assim mesmo que eu trabalho. É. Gente, o Djalma tem aula daqui a pouco, então ele me pediu que a gente terminasse um pouquinho antes a nossa live. Eu tô aqui com o relógio, Djalma, não te preocupa, porque eu sei que ele tem aula. Ele disse, não, vamos terminar um pouquinho antes. Mas eu tenho duas coisas para falar para vocês. Primeiro, quero lembrar a todos vocês, antes de o Djalma dar um tchau aqui e responder a última pergunta, eu só quero lembrar vocês que o curso de terminologias do Jazz Dance está com inscrições abertas. Entrem lá no Linktree do Jazz for Fun. Quem estava esperando para fazer esse curso, é um curso muito completo, são mais de 70 termos, são videoaulas gravadas. Tem um encontro comigo também online para tirar todas as dúvidas. Quem já fez o curso aprovou, né? Então aproveite que é a última oportunidade de 2020, gente. E ele está com um preço super promocional, dá para fazer em várias vezes. Então, quem tiver interesse e tiver dúvidas, entre em contato comigo, que eu vou ter o maior prazer de explicar como é que funciona o curso, certo? E, Djalma, eu queria primeiro agradecer a tua presença aqui hoje comigo, de falar um pouquinho sobre as construções coreográficas, como é que a gente vê, né, professores e dar algumas dicas. E para encerrar, eu queria que tu deixasse um recadinho aí para o pessoal que se dedica a ser coreógrafo e que gosta tanto, né, de construir aí trabalhos. Se tu tem um recadinho especial, assim, ou se tem uma dica que o Djalma faz e sempre dá certo. Carol, eu que te agradeço, de verdade mesmo, eu que te agradeço. Fiquei a semana toda esperando esse momento. Falei, ai meu Deus, que delícia estar com ela e tal. Obrigado, Marise, foi lindo. Marise, você que é linda, Marise. Né, Carol? A Marise obrigada, gente. Obrigada. Mas é o bom senso, gente, escuta música. A ideia que você tem na cabeça, transporta ela para o papel, analisa, senta com seus alunos, dialoga, né? E eu acho que vai dar super certo dessa forma, né? Aproveitando, Carol, eu tenho 2 convites, né? Para quem está aqui na live. Fala. O primeiro que hoje, daqui 10 minutos praticamente, tem uma aula que eu e Elaine damos em conjunto, que chama Dança Terapia, que a gente trabalha relaxamento e um pouquinho do jazz, alongamento. Quem quiser, só me chamar lá no direct, que eu disponibilizo o link para vocês estarem fazendo. É uma aula tranquila, iniciante, tá, galera? Esse formato. E nesse mês eu estou com a 2ª edição do Elas no Jazz, né? Então, sábado passado foi Cristina Cará, foi incrível a aula dela, incrível. Sábado agora é a Turu, você acredita? Turu maravilhosa! Maravilhosa. Sim. A Turu. E no outro final de semana, a Luana Espíndola do IOA. Então, quem quiser, gente, também, tá? Esse curso do Elas no Jazz, ele é todo gravado, então vocês ganham essas gravações também. E é isso, Carol. E muito obrigado povo lindo que estava aqui hoje, que está aqui hoje. Ai, que bom. Obrigada, Djalma. Então, quem tiver interesse em fazer as aulas com a Turu nesse sábado,
e com a Luana Espíndola no próximo sábado. Entre em contato com o Djalma que ele passa todas as informações. Certo, gente? Beijo grande, bom final de semana. Nos vemos na terça-feira, tem Pocket Live, hein, gente? A Pocket Live tá um sucesso, que é o nosso grupo de estudo, todas as terças-feiras às 9 horas. Espero vocês. Gente, beijo, tchau, Djalma. Tchau!